Todos nós podemos comentar juntos, não tem problema nenhum, fica à vontade. Você pode fazer seus comentários iniciais, eu completo, ou vice-versa, não tem problema. Importante ser uma conversação fraterna, tranquila, para poder a gente também colocar o que você sentiu na hora da página também, fica à vontade. O que quiser, tá Então bom? vamos lá. O livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 37. Reparemos nossas mãos. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 3. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares, escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem, generosas, na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se, abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura, quer dizer ganância, pandurismo. Mãos que acionam apetrechos, instrumentos, armamentos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, meios de comunicação escrita, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas, em círculos de aflição e remorsos pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. Mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante. Preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como que descerrando, revelando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Prefiro que você comente, José. Não, tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. A página é sempre. Não existe nenhum trechinho de versículo que Emmanuel não estenda para a gente um processo de reflexão mais profunda, né? Então, primeiro ele vem traçando como podemos utilizar as mãos adequadamente para a evolução de todos e de nós mesmos. Então ele deixa claro que é através do trabalho. Mãos que aram a terra. Mas será que valorizamos, de certa forma, aqueles que estão desempenhando bem em produzir, por exemplo, o alimento que chega até a nossa mesa? Porque hoje em dia acreditamos que é tudo mecanicista, né? Tudo muito automático. Então é como se fosse máquinas fazendo e não tem ninguém nesse meio do caminho promovendo nenhum bem. Mas tem pessoas trabalhando e tem diversas pessoas trabalhando com total alegria e desvelo e animadas com o que estão fazendo.
Então, a gente não pode acreditar que não está ocorrendo ali a propagação de um bem, pois está. Porque todos nós, queiramos ou não, se temos consciência disso ou não, estamos todos trabalhando para Deus. Então, aqueles que aram a terra, que trabalham no campo, eles estão trabalhando em favor de todos. Né? Eles não vão se beneficiar 100% da colheita, seria impossível. Ninguém consegue comer mais de X volumes de comida por dia. Então é claro que ele está beneficiando a todos os outros que irão se beneficiar daquela colheita. Mãos que constroem lares, né? As pessoas que são construtores da obra civil, constroem lares, escolas, cidades, prédios, e incluindo nações. Esse grande conjunto de mão de obra, a maioria das vezes acreditamos que tudo se encerra, o trabalho se encerra, ou seja, ele termina, e ele fica simplesmente numa razão de troca capitalista. Mas isso não é verdade. Diversas pessoas tratam a atividade com mais carinho, ficam orgulhosos e felizes de ter ajudado a contribuir a construir uma casa, a construir uma escola. Alguns anos depois ele passa em frente àquela escola e pensa: eu ajudei a botar X tijolos naquela escola. Eu ajudei a produzir a massa que está naquela parede. Ele fica feliz de ter participado na edificação, ou seja, na construção daquele lar, daquela escola, daquela casa. Então, foi um bem que ele estava promovendo, que supera a condição material do valor em si agregado. Mãos que curam na medicina. Quantas pessoas na medicina estão, ainda mais em época de pandemia, estão lá se expondo, principalmente os enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermeiros e enfermeiras, pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, tem que ir lá e faxinar, remover diversos detritos. Sem eles também, igualmente, o hospital não funcionaria. Então, igualmente, todos aqueles que estão envolvidos em plasmar com a riqueza da ciência e da indústria recursos que facilitam a vida de todos e que asseguram o reconforto e o progresso de todos nós. Então essas pessoas não agem por si apenas pelo objetivo financeiro. Diversas realmente estão imbuídas ali do intuito de praticar o bem, de ver a evolução do progresso para todos. Então ele comenta de forma mais elaborada: todas elas se abrem, generosas, na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e do amor na obra de Deus. Então, essas pessoas têm total condição de viver, inclusive, isso no seu próprio mundo íntimo. No seu próprio mundo íntimo. Agora, existem diversas pessoas, ou seja, todos nós, por vezes, nos pegamos a nós mesmos, né? Utilizando as mãos para estender as sombras do mal. E ele fala diversas situações. Por exemplo, mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho, em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Quantas pessoas utilizam o princípio do trabalho para pagar menos a todos e para só ele, que é o responsável de recolher aquele ouro do trabalho de cada um, só ele fica com a maior parcela de riquezas. Hoje em dia no mundo, nós ainda sofremos gravemente do egoísmo. Então ele, que por vezes está com milhões na conta bancária e possui 3, 4, 5, 6 imóveis, enquanto os outros mal possuem uma casa para viver. Ainda vivemos essa lógica. Nós achamos o seguinte: não, mas e o mérito? Eu que bolei o negócio. Ah, mas eu não estou fazendo nada contra a lei. Nós somos muito assim ainda, né? Não, mas a Constituição me permite ter essa proporção de riqueza, de obter essa proporção de lucro do trabalho de cada um. Porque as pessoas vivem essa ideologia. Poxa, mas se você teve um ano ou um semestre muito bom, poxa, repartilha os bônus, um pouquinho dos bônus, né? Recolhe menos, vê aquele que está mais necessitado de apoio, apoie mais. Mas aí estaríamos num momento moral muito diferenciado, né? Hoje em dia é a ganância, ou seja, a usura ainda domina, prepondera dentro de nós. A pessoa às vezes quer ter uma conta bancária bem gorda, bem cheia, mesmo sabendo que ela não precisa daquele valor todo para viver.
e que talvez daqui a 2 anos acabou tudo. Ela vai desencarnar. Toda aquela conta bancária lotada vai ficar para os seus descendentes ou para os seus beneficiados nas questões legais do planeta. Então, aquela ganância toda transformou o mundo íntimo dele em quê? O que foi transformado no mundo íntimo? Né? Garras, quando ele fala garras da usura, de usura, é que essas garras da usura é como se fosse um grande animal feroz que está dentro dele. E que ele ficou abastecendo de ânima e de sentimentos esse ser que ele nunca quis criar, né? de ganância, pandurismo mesmo. A pessoa chega assim, num sinal de trânsito, a pessoa está passando necessidade e ele não consegue parar o carro, descer do carro e falar assim, você está passando necessidade, sua necessidade vai ser resolvida agora, esse mês eu vou te ajudar, uma cesta básica eu vou te garantir. A pessoa está sobrando dinheiro. Às vezes tem milhões na conta, e para que ficar com esse monte de dinheiro? Depois de amanhã acabou tudo. Quem sabe a gente não vai desencarnar ainda mesmo essa noite? Quem pode garantir que vai acordar amanhã de manhã? Ninguém pode afirmar isso. Então a gente tem que ter essa consciência que, por vezes, nós é que alimentamos esse sentimento. E algumas pessoas vão dizer assim, mas o mundo é assim. Mas diversas pessoas no mundo vivem assim. Mas se você está vivendo exatamente a filosofia de vida, ou seja, sentindo e correndo atrás dos objetivos que outras pessoas assim produzem, assim executam, então temos um problema grave aí. Porque, na verdade, você não está vivendo a filosofia de vida sua. Você está vivendo a filosofia dos outros. Você está vivendo exatamente como os outros estão vivendo, porque você quer. Não há ninguém que está afirmando nada e exigindo nada. Mãos que acionam apetrechos. Opa, pipocou aqui, não consegui ver. Então, apetrechos. Esses apetrechos em que sentido? Pessoas que constroem instrumentos, armamentos, constroem fuzil, canhão, uma série de instrumentos ligados à morte, né? Ligados à máquina capitalista da morte. Então ele acaba convertendo a mão dele em quê? Em conchas de sangue e lágrimas. Ele não pode fechar os olhos que aquilo está sendo o objetivo daqueles objetos e daqueles artefatos e apetrechos que ele construiu vão ser utilizados para poder promover sangue e lágrimas de terceiros. Não faz sentido. A pessoa não pode achar que não está participando disso. Está participando. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Então, quantas pessoas manipulam as grandes massas, fazem com que todos eles deixem de ter um certo tipo de atitude para conduzir as pessoas com o intuito de governança política a conduzir aquela multidão a certos abusos, a certas loucuras, a certas condutas transviadas. Tipo, você trabalha 8 horas por dia e a pessoa te convence que você não deve trabalhar 8 horas por dia, você deve trabalhar 6. E temos que lutar agora pelo direito de trabalhar 6 horas por dia. Aí todo mundo desencarna, vamos supor que todo mundo desencarnou muito bem, praticamos muito bem, fomos ótimos exemplares de conduta na Terra e vamos a sair do corpo físico e chegar onde? No nosso lar. Aí quando você chega no nosso lar, qual é o susto que você toma? Todos lá trabalham 8 horas por dia. Todos, sem exceção, lá trabalham 8 horas por dia. Você vai causar uma revolução lá também, em nosso lar? Vai fazer alguma coisa para tirar o diretor, para criar uma confusão e passar para 6 horas também lá? Então, é um problema que a gente está observando, que a produção, tudo que é para conduzir a indisciplina em proveito próprio, porque alguém está se aproveitando dessa nossa indisciplina, é uma mão que está sendo utilizada de forma inadequada. Igualmente as mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras. Como em forma de letras? Os meios de comunicação. Então você pode estar falando mal de alguém pelo WhatsApp. Você pode estar hoje em dia fazendo uma crítica aberta. Não, porque eu tenho que ser uma pessoa politicamente ativa. Aí você dando a falar mal de todo mundo, os políticos e tudo mais, e acha que isso não está causando nenhum efeito no seu mundo íntimo. Você acha que você pode conviver
com esses sentimentos atrozes, todas essas sensações perniciosas, né? Muito maléficas para o nosso mundo íntimo, e achar que vamos sair impunes disso. Claro que não. Estamos edificando essa atitude, estamos utilizando a mão para digitar as injúrias, as críticas, as calúnias, que coagula o quê? O fel da calúnia em forma de letras. Aí vão ver pessoas amaldiçoando, envenenando e cultuando a inércia. Tipo, fazendo de tudo para convencer certos grupos, ou do seu grupamento, todos se revoltarem e não trabalharem, a promover greves. Ué, mas se você está promovendo a cultura da inércia, você está promovendo mal a muitos, porque muitos dependem do trabalho. Não estou falando especificamente com relação aos recursos de salário, mas a alma, nós como espíritos precisamos do trabalho, de estarmos produzindo algo. É essencial. Então temos que ter muitos cuidados, muito mesmo, com a palavra da forma escrita, porque estamos utilizando a mão de uma forma totalmente inadequada. Então ele prossegue: todas elas se cerram sobre si mesmas, em círculos de aflição e remorsos. Ou seja, todas elas se fecham, né? Se cerrar aqui, de fechar. Elas se fecham entre si. Em que situação? Que elas por si só promovem um conjunto de aflições. O ato de estar praticando essas aflições, estar praticando esses equívocos, gera aflição. Né? Dor não é aflição. Você pode sentir dor, eu estou sentindo uma dor danada nas costas, mas você não está aflita. Você está em paz, você está em harmonia, mas você sabe que está sentindo aquela dor, mas você não está em aflição. Agora, quando vem a revolta, a indignação, sentimentos totalmente coléricos, de ódio, aí sim chega a aflição. Você passa o quê? Espizinhar a sua própria alma com sentimentos que nem você mesmo consegue dar conta. E ao mesmo tempo surge depois o remorso. Puxa vida, eu escrevi isso para Beltrano. Eu fiz a crítica para um político, fiz a crítica para outro, fiz a crítica para outro. De repente fui falar com uma pessoa que é cara ao meu coração e tratei mal aquela pessoa, escrevi coisas injuriosas para a pessoa. Mas você já estava atirando para todos os lados. Um monte de problemas, achando que está fazendo bem. Esse é o nosso problema. A gente cria a sistemática na nossa mente que a gente está fazendo correto. E aí o que acontece? Surge depois o remorso. Puxa vida, eu tenho que pedir perdão a fulano, eu tenho que me reconciliar, mas não necessariamente a pessoa vai te perdoar. O pedir o perdão é uma opção sua, o outro aceitar é a opção dele, do outro, né? Pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Ou seja, há ali uma criação de um sofrimento, um aprisionamento desnecessário. É isso que a página choca todos nós. São sofrimentos e aprisionamentos em sofrimentos desnecessários. Eles não existiriam se nós não estivéssemos com essa conduta. É isso que mais nos choca, né? Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Então, não é simplesmente estender a mão mecanicamente por estender. Como que estamos estendendo nossas mãos? Que tipo de sentimentos estamos aflorando no nosso mundo íntimo? Sabe, eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de pensar muito não. Vou lá, faço mecanicamente e vou embora. Então, mas amanhã você pode fazer diferente. Você pode olhar cada atividade com mais amor, com mais carinho. Você observar a parede. Puxa, algum pedreiro veio aqui e fez isso aqui, sem criticar, né? Porque a gente quer logo caçar defeito. Não está alinhado, não está isso, não está aquilo. Mas dentro das condições talvez precárias do pedreiro, foi o máximo que ele conseguiu fazer. Mas você vai ver a esponja final passada ali, foi com muito esforço, muito empenho, zelo. Ele deu alguma coisa a mais do que simplesmente a troca material, pelo retorno financeiro. Então, em tudo que estamos executando hoje no mundo, em todas as atividades, temos que compreender que estamos jogando os nossos sentimentos em conjunto. Mas o que estamos sentindo no momento que estamos agindo e executando as nossas ações? E o melhor, qual a consequência final das nossas ações? Vai ser uma consequência boa ou ruim? Então precisamos meditar sobre isso, porque é um questionamento filosófico profundo interno de cada um. Será que o que eu fiz, o que eu falei, foi produtivo, foi bom ou foi ruim? Eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de receber dessa maneira, essa conduta. E ele prossegue. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando,
ajudando, curando, afagando, aquele afago, né? Vem cá, meu filho, fica assim não. Aliviando corpos enfermos, levantando as almas caídas, dando bom ânimo, esperança. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando, né, revelando, descortinando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Ou seja, ele preferiu fazer o sacrifício máximo, porque ele poderia ter tido outro tipo de mecanismo para que todos pudessem entender que o espírito ele sobrevive ao corpo físico. Ele podia ter deixado a outra pessoa assumir essa posição, mas foi incumbência de Deus que alocou. Não, é você, Jesus. Eu quero que você faça isso. E ele cumpriu. Cumpriu conforme foi desenhado. Porque o profeta Elias já havia falado que ele iria ser crucificado, que Jesus iria ser crucificado, o Messias seria crucificado, que nenhum osso da sua perna seria quebrado, o que era muito raro. Você não via isso acontecer. Então, por exemplo, você crucificar alguém, você quebra as pernas para poder o peso do corpo físico ficar 100% nos braços. Porque o ato final, o que leva a óbito o corpo físico na crucificação não é o prego, né? É o asfixiamento, você fica asfixiado. O músculo do seu que manipula a caixa torácica, que faz com que entre ar e saia ar, você não consegue mais mover, porque ele está sustentando o peso do próprio corpo. Agora, com as pernas quebradas, a pessoa vai embora rapidinho, em algumas horas. E sem as pernas quebradas, leva dias. Pode levar até dias com a pessoa ali pendurada. Então, ele preferiu ter essa situação de estar de mãos estendidas e fazer o sacrifício máximo, doar a própria vida para exemplificar a humanidade. Olha, eu vim, não precisava passar por nada disso, já era muito mais do que um espírito de luz, mas para dar o exemplo, sem revolta, sem angústia, sem criar ódio por ninguém, vim e passei pelo sacrifício máximo. Então, é profunda essa mensagem de Emmanuel a deixar claro o que nós estamos fazendo com as nossas mãos. Ou seja, será que a gente está reparando realmente as nossas atitudes? Será que estamos reparando como estamos conduzindo as nossas vidas no dia a dia? Temos que ter muita atenção em relação a isso. Como é que eu estou agindo com os outros? Será que eu só estou agindo com os outros pensando em benefício próprio? Estou criando manipulações e mecanismos para me beneficiar e não beneficiar o próximo? Então temos que ter muita cautela, porque Jesus já deixou o exemplo. Quando Jesus estendeu as mãos, tocou e dizia, quero, fique limpo, é dele, é do Cristo. É dele. Essas energias, essas possibilidades, é do próprio Cristo. Mas ele teve que estender a mão, executar aquela bondade. Então temos que ter muita cautela. Temos grandes capacidades de grandes execuções, de executarmos coisas incríveis. Mas não precisamos de 300 mil encarnações fazendo errado para poder... Opa, não é que estava errado mesmo? Para começar a fazer o certo. Então quando Jesus vem à Terra, é um momento propício para isso. Ele não veio antes por isso. Não havia momento propício. Agora houve um momento propício. Nós estamos em condições de querer nos libertar de nós mesmos. Peraí, eu não quero mais agir no mal. Eu não quero mais pensar e fazer coisas tortuosas que depois eu me arrependo. E eu não quero simplesmente ficar me perdendo nesses caminhos. Quero seguir o norte. Eu quero que cada passo seja à direção do Cristo. Então temos que analisar as nossas condutas em todos os lugares. É em casa, no trabalho, é no ônibus, é na rua, é na calçada, na via pública, seja onde for. Temos que reparar, né, a nós mesmos. Ou seja, ter mais atenção com a nossa conduta. Bem, eu vou fazer então a prece inicial, para a gente ganhar um tempinho. Se alguém não tiver mais nenhum comentário para fazer... Alguém quer falar alguma coisa? Ana, Andréia, Sandra? Não, pra mim tá tranquilo. Foi ótimo. Então tá ok. Então vamos então à prece inicial.
Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, este momento de estudo da reunião do Livro dos Médiuns. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho que sempre emana por todos nós, que possamos descerrar o nosso coração, abrir o nosso coração e permitir que essas luzes do Teu amor alcancem o nosso mundo íntimo, renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, voltados para a esperança, para a afabilidade, a doçura, a compreensão, a bondade, o carinho, com o qual sempre exemplificaste enquanto estava conosco aqui na Terra, dando exemplo claro de como conduzir corretamente a ação no bem, zelosa e carinhosa uns para com os outros. Dai-nos força, Senhor, para que possamos transformar o nosso mundo íntimo hoje e sempre. Que assim seja. Bem, gente, então vamos lá. Vamos para o nosso... Eu vou parar aqui de apresentar e vou botar o livro. Porque aí, de repente, alguém não tem o livro, aí pode acompanhar aqui diretamente na tela. Vamos lá. Vamos lá. Então, espera aparecer para vocês. Já apareceu para vocês? Já? Então vamos lá. Então, nós chegamos a concluir o item 21, né? Então, vamos iniciar o item 22. Mas só... Eu pensei que fosse 23. Oi? Eu pensei que fosse 23. Isso. Nós fechamos o 21, 22. Aí iríamos começar hoje o 23. Mas só para a gente imaginar aqui a sequência, né? Do que ele está falando, para a gente recapitular, ele está falando desde o item 21, desde o item 20, né? Sobre as classes de materialistas, ou seja, do grau de materialismo que existe em cada um de nós como seres humanos. Então ele não está falando simplesmente daquele que se declara materialista. Então existem aqueles que se declaram materialistas e são sistemáticos, né? Tem um sistema estrutural. Existem aqueles que são a segunda classe, que são os materialistas, que na verdade... ele tem, na verdade, uma certa inclinação ao materialismo, porque no fundo, lhe foi explicado e apresentado o mundo dessa maneira, certo? E nós chegamos a conhecer, então, a terceira classe, que é o chamado de incrédulos. Acho que todos devem lembrar um pouquinho isso daí. Nessa questão dos incrédulos, é aquela questão, ele não acredita... não no sentido sistêmico, ele não acredita por uma questão simplesmente quase que de má vontade realmente. Ele não quer tomar algum princípio para começar a pensar sobre essas questões da vida mais profunda. A pessoa não quer. Eu quero viver mais um pouco a deriva no mundo e deixa a vida me levar. Então, nesse sentido de má vontade. A pessoa vê que vai dar um trabalho danado pensar sobre isso tudo, pensar sobre a vida, fazer questionamentos filosóficos muito profundos. Então a pessoa prefere, aí ele dá o nome de classe de incrédulos, que é a classe de incrédulos, né? A terceira classe. Então, no item 23, vamos iniciar, ele comenta: apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria. Agora a quarta categoria. A que chamaremos de incrédulos por interesse ou de má fé. É outra categoria completamente diferente. Ele chama de interesse ou má fé. Eu vou até pintar aqui de vermelhinho porque é bem grave, que a gente tem que começar a compreender isso, que isso existe, né, dentro do pensamento tradicional. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente, ou seja, propositalmente, de modo intencional, o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há o que fazer. Por exemplo, por vezes a pessoa é participante de uma outra cultura religiosa. E ele entra numa situação onde
ele tem um interesse ali, ele tem um sustento, ele tem uma vida financeira atrelada a certas atividades no outro grupo religioso. Ué, mas se ele for ler o Espiritismo e quiser vivenciar o Espiritismo, ué, ele não vai poder mais ficar naquela situação de recolher recursos sem ser diretamente com o trabalho dele, com o empenho dele, né? Ou seja, através do sacerdócio organizado. Então há um interesse ali envolvido, né? Ou às vezes até de má fé, a pessoa está agindo de má fé realmente. Então o que ele fala sobre isso? Temos que ter muito cuidado, né? Ele está querendo dizer quem quer realmente viver o Espiritismo, não é só compreender ou aceitar, né? Aqui ele está esticando um pouquinho, dilatando, para dar essa classificação de quarta categoria. Então, muitas pessoas podem, por vezes, estar convivendo com o Espiritismo, convivendo com essas informações, mas não vivem nem 1 milímetro. É a quarta categoria. Ele tem algum interesse em que a prática da atividade dele, alguma coisa fere o interesse pessoal. Poxa, então eu vou ter que abandonar isso aqui? Esse aqui é meu ganha-pão, poxa. Mas eu preciso praticar esse problema para poder ter meu ganha-pão. Entendeu? É nesse sentido que ele está querendo dizer. Então ele comenta. Sim. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Vamos dizer que a pessoa que conhece o Espiritismo, ficou um período lá e saiu, ele é dessa categoria? Pode ser. Está mais próximo dessa classificação do que de outras. A pessoa pega e fala assim, peraí, olha só, eu não quero, por exemplo, participar disso, porque, poxa, é muito profundo. Eu tenho que estabelecer esses princípios dentro do meu mundo íntimo e eu tenho que andar agora só no lado positivo da curva. Eu não posso nunca andar no lado negativo, pedir perdão a Deus, voltar para o lado negativo, pedir perdão de novo a Deus. Não, tudo que eu faço de errado eu vou ter que corrigir. Não é só pedir perdão, não. Então, tem pessoas que falam abertamente, pô, isso é muito pesado, cara. E quem fez muito mal? Quem que vai querer aderir a uma cultura dessa filosófica doida? A pessoa fala isso abertamente, de diversas pessoas que você tem que ter uma certa intimidade com a pessoa. A pessoa vai falar abertamente disso pra você. Que isso, cara? E eu que fiz um monte de coisa errada, como é que eu vou me reequilibrar na lei? Eu vou ter que corrigir tudo que eu fiz de errado? Eu acho que isso não tem jeito, não. Não, a pessoa foge. Foge por quê? Porque ela sabe que vai ter uma cobrança muito forte. Então, meio que fere um pouquinho o interesse dela pessoal. De, por exemplo, a pessoa vai lá, pratica o mal e pede perdão. Ué, mas se só pediu perdão, falou isso XPTO, X meia dúzia pra lá, X meia dúzia pra cá, tá perdoado? Ué, tá tudo bem, então tá tudo resolvido. A pessoa pode errar de novo. É um incentivo a pessoa errar de novo. Aí a pessoa vai lá, não, tá perdoado. Mas como assim tá perdoado? Às vezes você destruiu um lar, malbaratou a vida de uma pessoa, a pessoa ficou numa situação muito difícil, cometeu suicídio, a esposa se prostituiu, a filha se suicidou. Por uma atitude sua, extremamente horrível, que foi praticada. Aí a pessoa, pô, mas eu vou ter que ficar responsável pelas consequências loucas que as pessoas têm? Ué, claro, ué. Se não tivesse tido a sua interferência negativa, nenhum daquele quadro negativo tinha se desenhado. Imagina se tivesse tido só atividade positiva da sua parte. Nada daquilo teria se desenhado. Aí a pessoa fica naquela situação difícil. Puxa, mas aí isso é muito complexo. Eu não quero viver isso. Porque tudo que eu estou fazendo na vida eu tenho que preocupar que eu vou ser responsável pelo que eu fiz. A pessoa não quer ter responsabilidade da vida. Então, é até natural, tem pessoas que não entram. E tem o inverso. Né? Eu já tive contato com uma pessoa, e depois eu até me arrependi, né? Na verdade eu fiquei até com medo do que ia acontecer. A pessoa disse que queria conhecer o Espiritismo. Mas era uma pessoa que tinha aquele ímpeto 880. Entendeu? A pessoa era 880. Então, ele era da AFA militar, né? Estava na escola de agulhas negras, o cara era excelente na parte teórica, na parte prática, física, né? E entreguei para ele o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele leu os dois em uma semana. Ele ficou 3 dias sem dormir, leu o primeiro, me mandou umas mensagens, falou assim, nossa, que incrível. E sumiu por 6 meses. Eu não vi para onde que a pessoa foi, ninguém tinha notícia dele. Quando eu fui descobrir, ele foi preso.
lá no quartel. Porque tinha um treino de fuzil, que ele tinha que dar tantos tiros lá no alvo. E aí ele chegou pro tenente lá, o capitão dele lá, sei lá qual foi a patente. Eu não posso dar tiro em alvo. Porque aquilo, se fosse um ser humano, eu seria responsável por dilacerar aquele corpo físico. E aquele é meu irmão em Deus. Eu não posso fazer isso. Você imagina a situação. Aí o cara deu voz de prisão pra ele. Se você não voltar pro campo de tiro, você vai ficar mais 30 dias. Deixou ele 3 meses preso. Ele ficou os 3 meses preso, mas não voltou pro campo de tiro. Quando saiu da prisão, ele foi lá e deu baixa e voltou a fazer vestibular de novo para outra coisa da vida dele e nunca mais quis se envolver com a atividade de Forças Armadas. Então, para algumas pessoas, cara, é um chamamento tipo assim... A pessoa toma um susto. Caramba! Isso tudo é uma verdade profunda. E tá todo mundo vivendo num mundo distraído. Foi a visão dele, mas o cara era assim, entendeu? Ele preferiu ficar 3 meses preso. Apanhou, tá? Porque ninguém entendeu porque ele fez isso. Tá achando que ele era louco. Foi pra psicólogo, foi pra isso, foi pra aquilo. Não, mas eu quero dar baixa. Eu não quero ficar mais nas Forças Armadas. E ninguém entendeu a postura dele. Ainda bem, né? Vai que ele falasse de mim. Eu que ia ser preso. Mas é engraçado, porque eu tô falando sério. Isso aconteceu fisicamente falando. Foi um exemplo prático. Tem pessoas assim no mundo. Entendeu? A pessoa se depara com a verdade e quer viver aquela verdade. E ela quer viver 100% daquela verdade. Tia, Oi? eu tinha uma tia, ela já desencarnou, que foi o contrário. Ela ficou mais de 15 anos no espiritismo, abandonou o espiritismo e foi para Casa da Bênção aqui, uma igreja protestante, né? Eu fiquei, depois que eu conheci o espiritismo, eu fiquei admirada com a ação, né? Não, mas mas assim, como eu gosto de falar, raríssimas pessoas que vão à casa espírita podem chegar e falar o seguinte: eu sou espírita. A gente pode botar lá um questionário. Eu vou te fazer 60 perguntas. Essas 60 perguntas vai dizer se você é espírita ou não. Posso perguntar? Aí a pessoa, acho que a maioria vai querer virar as costas e ir embora. Porque a gente está vivendo realmente espiritismo. Então tem pessoas que não querem. A pessoa está indo lá mecanicamente. Tem pessoas que frequentam mecanicamente. Não é uma crítica não, tá? A ninguém. Então tem pessoas que só vão ficar assim em qualquer estilo ou atividade religiosa. A pessoa só vai mecanicamente. Ela acha que dar algumas horas da vida dela para estar numa instituição de religiosa já é algo extraordinário. Ela podia estar fazendo outra coisa da vida dela e ela resolveu dar essas horas para Deus. Mas é um pensamento infantil. Diversas pessoas pensam assim. Não, mas eu tô falando sério. Eu digo, se fosse perguntar hoje, fizesse um censo e perguntasse hoje, mesmo na casa espírita, a maioria ia acreditar que isso que é a parte mais importante. Eu tô indo ali fisicamente. E esse momento da pandemia foi incrível, né? Foi uma coisa sensacional. Porque não tinha nada aberto. Tudo fechado. Então, e aí você vai doar aquelas suas horas para quem? Não tem onde doar suas horas. Você não vai doar nada, suas horas para ninguém. Tá você para consigo mesmo e com Deus. E aí, como é que faz? Então, existe uma mácula que existe dentro de nós, que é o seguinte: nós acreditamos em filosofias totalmente materialistas. Nós acreditamos plenamente. Tempo e dinheiro. Se alguém falar pra gente assim, tempo e dinheiro, e você falar, não, tempo não é dinheiro. Tempo é tempo. Não, tempo é dinheiro. A pessoa quer te vender a filosofia materialista que tempo é dinheiro. Que ela tem que empregar qualquer hora do dia, qualquer hora de qualquer hora, para produzir dinheiro. Se você está numa atividade que não é produção de dinheiro, não é uma atividade justa. Não é uma atividade... Você está perdendo dinheiro. Algumas pessoas vão chegar e vão falar isso para você. Você está perdendo dinheiro. Você podia estar ganhando dinheiro com essa hora, você está se dedicando a isso. Então, é esse o problema mais pesado do materialismo. Porque a gente vive um pouquinho de materialismo. Todos nós somos um pouquinho materialistas. Mas assim, em determinados graus. Então tem pessoas que frequentam qualquer instituição religiosa e acreditam, fui lá fisicamente, eu já cumpri a minha parte. Então tem pessoas que vão lá, a pessoa não presta atenção em uma palavra.
Aí alguém pensa assim, não, isso é o espírito obsessor, isso é o espírito desencarnado, isso é o espírito que não quer deixar ele progredir, que não quer deixar ele participar. Não, não é nada disso não, é ele mesmo. É ele que não quer. Não quer. A pessoa está naquela situação que ela só quer ser vagão. Ela só quer ser arrastada pelos outros. Porque ser arrastado é mais gostoso, poxa, você não tem que pensar nada. Se der errada, pô, culpa de quem me arrastou, né? A culpa. Não, mas a pessoa acredita nisso, que a culpa é de quem me arrastou, mas não é verdade. Todos nós vamos ter que responder pela nossa conduta, inclusive o quanto que dinamizamos o nosso mundo íntimo na direção correta. O quanto que empreendemos no dia a dia da vida na direção correta. Você vê aquela página sobre as mãos, né, que temos que reavaliar a nossa conduta a todo momento, é até na condição do trabalho. Né? Você pode praticar um preço, por que fazer isso? Como é que funcionam todas as riquezas do mundo? Ana quer ser milionária. Ana, eu vou te ensinar como é que é fácil ser milionária. Eu não sou milionário, mas vou te ensinar como é fácil. É só você controlar alguma coisa de alguma nação que é de consumo de milhões de pessoas. Então, se você controlar energia elétrica, mas controlar mesmo, tá? A todo custo. Custe o que custar. Então, pessoas praticam loucuras no mundo para controlar a energia, controlar a água, controlar a comida, controlar o fluxo de importações. Você não pode importar gasolina. Quem aqui pode chegar e comprar 3 milhões de litros de gasolina lá fora, no mercado internacional? Não pode. Existe a Agência Nacional do Petróleo, que não deixa. Você tem que pedir autorização. Ah, mas se eu quiser, eu tenho dinheiro, eu quero comprar 3 milhões de litros de gasolina. Não, não pode. Tem um grupo que controla esse acesso. Você não pode comprar. Imagina se você compra e pratica um preço menor do de mercado, R$1 mais barato. Ferrou. Ferrou, entendeu? Você vai fazer todo mundo quebrar. Ou vai fazer com que o sonho de diversos acionistas de serem bilionários, você vai frustrar isso para que não pratique naquele ano e que seja no próximo. Então, nós estamos sempre agindo de forma comprometedora com os recursos que pertencem a Deus. Esses recursos não são nossos. É de Deus, não é nosso. O meu carro... Ah, mas eu paguei... Não, você pagou o direito de uso. Se você não pagar os impostos para o governo, ele toma teu carro. Se você não pagar os impostos corretos de uma casa, ele toma a sua casa. Você tem direito de uso. Então, até na sociedade, de uma forma mais generalizada, de uma forma mais consciente, a gente observa isso. Ó, por exemplo, você pode começar a cavucar a terra na sua casa, no seu quintal. Você achou uma jazida de ouro. Aí você fala, puxa vida, eu estou milionário, achei uma jazida de ouro. Não. Tudo que está embaixo do solo pertence à União. Pertence à Federação. Está na Constituição Brasileira, não estou inventando não. Por quê? Porque aquela riqueza tem que ser algo que deve ser compartilhado com todos. Então já houve um tempo atrás um amadurecimento das constituições de diversos países, um amadurecimento significativo, de que todos os patrimônios, né, e todas as riquezas daquele país devem ser o máximo possível controladas e difundidas entre todos. Não deve ser crescida apenas por uma única pessoa. Então, não estou querendo difundir aqui nenhuma filosofia política, partidária, nada disso, muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer o seguinte, que imagina agora, nós somos ainda egoístas, orgulhosos, vaidosos, cheios de defeitos, certo? E já observamos que isso está na Constituição. Há uma certa vigência hoje fisicamente na Constituição. Então a gente percebe que a Constituição nem sequer é para esse momento. Ele é para o momento daqui a 300, 400 anos, que vamos viver plenamente a Constituição de um país. Quando você acaba de implantar a Constituição, são regras de conduta e regras de convivência extremamente sofisticadas, que um dia, estima-se, né, daqui a 200, 300, sei lá, 1000 anos, todos já estejam envolvidos e participando dessa mesma maneira. Mas não é imediato. Agora, se a gente já percebe isso com naturalidade em relação às leis da Terra, por que a gente não percebe em relação às leis de Deus? Né? Todos os recursos e patrimônios da Terra pertencem a Deus. Não tem jeito. Ninguém leva gasolina, petróleo, casa, carro para o outro lado. Né? Quando a gente desencarna, é tchau. Então,
Mas diversas pessoas precisam ainda viver esse momento. Então é natural, todos nós temos que respeitar. Então tem pessoas que não querem pensar, poxa, mas isso vai contra o meu interesse pessoal. Como é que eu vou ficar nessa batalha, nessa negação? Ah, mas eu quero tanto, né? A pessoa quer muito viver aquela coisa ali, entendeu? Quer viver aqueles conflitos, aquelas situações degradantes para terceiros, mas que ela se beneficia. Né? A pessoa está feliz em ganhar R$1 bilhão. Como? Subjugando 100 milhões de pessoas. Botando uma condição mais difícil das pessoas viverem. Ah, mas aí você está sendo contra o capitalismo. Muito pelo contrário. Sou altamente a favor do capitalismo. Porque ele gera trabalho para todos. Todos nós precisamos de trabalho. O que temos que entender é que o desequilíbrio social muito grave desconstrói o capitalismo. Ele não funciona. Daqui a pouco já chegamos no último Fórum Internacional de Economia, foi apresentado o seguinte dado: 38 pessoas no mundo detêm a riqueza de metade da população do planeta. Mas o dinheiro está parado, ele não usa para nada aquele dinheiro, porque ele quer ser um bilionário. E aí ele desenvolve um novo produto, dá emprego para um monte de pessoas, começa a produzir aquele produto com aquele trabalho daquelas pessoas. Algo maravilhoso. Vai vender para quem? Não tem para quem vender. Então o próprio capitalismo tem uma ferramenta de se autoajustar, se autorregular. Se houver um desequilíbrio social muito grande, não tem para que vender. É esse o gargalo que hoje nós estamos vivenciando para certos tipos de consumo. O consumo básico essencial, as pessoas vão consumir. Então, se a pessoa tem um sonho, não estou falando de você não, hein, Ana? A pessoa tem um sonho de ser milionário, não tem problema nenhum. Agora, o problema é como você vai se tornar um milionário. Como? É possível se tornar um milionário desenvolvendo produtos, processos, mais trabalho para as pessoas, mais emprego, que vai dar emprego, vai gerar casas, consumo, vai dar todo um dinamismo para uma cultura e uma civilização? Claro que é. Mas dá trabalho. Leva 10, 20 anos. Aí alguém te apresenta uma ideia genial que vai fazer você se tornar milionário em 2 anos. Aí é questão de pesar e medir. Não, o meu interesse pessoal pode esperar um pouquinho. Eu posso ficar milionário em 20 anos. Eu não preciso ficar milionário em 2 anos. Então é nesse sentido, né, que nós temos que entender como que cada um está vivenciando a vida. Porque Deus permite. Deus está deixando cada um de nós vivenciarmos nossas escolhas e não está tratando mais a gente como criancinha, né? Criancinha pequenininha. Está tratando a gente como adolescente. Olha, você sabia que isso podia promover uma série de problemas no seu mundo íntimo, na sua forma de sentir a vida. De repente está vivendo um grande momento de deserto do Saara, de sentimentos e de emoções, mas que foi você mesmo que construiu isso. Então estamos vivendo um momento espiritual em que Deus está fornecendo. Vai, pode fazer, fica à vontade. Você precisa dessa experiência então? Vai, pode ir, não tem problema. Vá com cuidado, para não prejudicar demais a si mesmo. E aí a pessoa vivencia momentos difíceis. E aí clama contra Deus, reclama, mas é ela mesma que construiu. Nós ainda não alcançamos essa precisão de avaliar nós mesmos. Não, peraí. Quem construiu essa situação fui eu. Ou com a minha falta de ação, ou com a minha ação equivocada. Me equivoquei, exagerei, fiz na direção errada, tenho que me reajustar. E aí o que acontece? Não é mais como criancinha, como adolescente. Não adianta chorar e bater pezinho. Deus vai fazer o quê? Não tem problema nenhum, meu filho. Agora você vai reconstruir, reequilibrar o que desequilibrou, né? Vamos passar para outra sala, hein, José? Só faltam 4 minutinhos. Eu vou reenviar o link então, tá ok? Vamos lá. Então, como a gente estava falando, existe então uma quarta categoria de materialista que é algo que todos nós temos um pouquinho no nosso ânimo, né? Por mais que nós não nos classificamos como materialistas, nos classificamos de certa forma como espiritualistas, a medida, a gente vai só dar o grau de medida a essa classificação, é como nós vivemos o nosso dia a dia, né?
Então, essa quarta categoria que ele tá comentando é aquele que realmente tem algum interesse envolvido. Se ele aceitar aquela filosofia de vida, aceitar aquilo uma verdade, que aquelas verdades passam a ser regras de conduta de sua vida, que ele quer mudar, radicalmente viver essas questões, então vai haver um conflito de interesses. É muito fácil nós criarmos uma série de doutrinas no mundo. Agora, as doutrinas mais complexas que a gente pode criar são aquelas que vão de encontro ao nosso interesse pessoal. É muito raro você ver isso. Por exemplo, é muito raro você ver alguém que tem poder criar regras para reduzir o poder dele. É muito raro você ver alguém que ganha recurso financeiro, com importações, com alterações de regras de importações que ele conseguiu lá politicamente e que beneficia ele absurdamente, ele fala, não, isso está errado. Todos deveriam ter acesso a isso e não tem. Então, se todos deveriam ter acesso a isso e não tem, é melhor eu também não ter esse acesso. E criar dificuldade para ele também. Ou seja, combater o interesse dele pessoal. Então é nesse sentido que ele está querendo dizer, né? Essas questões, essas verdades espirituais. Então ele continua. Se o materialismo puro se engana, ele tem pelo menos a desculpa da boa-fé. Né? Aquele materialismo mais doutrinário. A pessoa vive uma doutrina do materialismo. Ele ainda tem aquela desculpa que ele está agindo de uma boa fé, né? Poxa, mas eu estou querendo vivenciar a doutrina do materialismo. Ele tem essa boa fé ainda por cima. Possível será desenganá-lo. A pessoa não é genuinamente, sistematicamente contrária a tudo. Ele está só vivendo essa percepção materialista. Então, é possível, então, desenganá-lo, provando-se-lhe o erro em que labora, como ele trabalha e executa a vida. No outro, há uma determinação assentada, definida, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e de lhe mostrar, quiçá, à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses, porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Então, o que ele está querendo dizer sobre isso? Essas informações vão cada vez eclodir nas sociedades. Mais e mais vai ser compartilhada. A verdade ela fica perpétua no mundo. Ela não se desconstrói. Ela pode ficar escondida, ela pode ficar mal baratada, ela pode ficar vagueando sem um norte por falta de conduta nossa mesmo, mas ela permanece. Ela irá varar os séculos. E nós é que vamos perecer. O corpo físico vai perecer, vai chegar ao seu limite físico e vamos retornar e vamos estar em contato com aquelas verdades. Não foi assim com a escravidão? Como é que se fala hoje em dia com um senhor de engenho que ganhava vida escravizando pessoas? Não, isso não pode mais. Isso é um erro grave. O Brasil aboliu a escravidão tardiamente, sob circunstâncias extremamente complicadas. O mundo inteiro já tinha abolido a escravidão e o Brasil persistiu nessa prática. Mas é claro, não é o Brasil como nação. O povo não estava opinando. Eram grupos específicos que dominavam essa conduta. Então, a própria conduta hoje, do dia a dia, de certos aspectos do capitalismo, nós temos que escolher como queremos conduzir. Porque algumas delas são levianas, são desequilibradas, intencionalmente desequilibradas, para promover e atender o nosso interesse pessoal e prejudicar os outros, mas não conscientemente. Você não está fazendo de maldade. Está fazendo porque faz parte do dia a dia. Era a mesma coisa com relação à época da escravidão. Não quero prejudicar a pessoa, mas eu estou vivendo o que todo mundo já pratica. Mas você está vivendo igual todo mundo pratica, mas está todo mundo maltratando todo mundo. Você não pode querer justificar porque está todo mundo se maltratando, você vai maltratar também, não faz sentido. Então, por que isso ocorre conosco? Devido à nossa ainda incapacidade de amar. Porque é difícil você falar assim, não, escravidão é normal. Então escraviza o próprio filho. Escraviza a própria filha. Só que dependendo do tipo de pessoa, a pessoa é tão dura, a pessoa é tão amarga nesse sentido da evolução dos sentimentos do coração, que está arriscado a escravizar mesmo. Já não gostava mesmo dos filhos. Então é uma situação difícil
enquanto a gente não realmente transformar o nosso mundo íntimo em termos uma capacidade de amar um pouquinho a mais, fica muito difícil. Mas como ele colocou, o tempo você vai se encarregar disso. Primeiro que todos nós vamos desencarnar. Não vai demorar muito. O quê? 60? Acho que mais 100 anos não tem. Todos nós aqui já vamos estar desencarnados. Então todos vamos nos deparar com a verdade. Você vai deixar o corpo físico. Pô, mas eu estava preocupado que eu tinha que lavar o banheiro. Não, eu estava preocupado que eu tinha que fazer a janta. Não, mas eu estava preocupado que eu ia trocar de celular, sabe? Eu ia comprar uma nova geração de celular. Estava juntando dinheiro. Quando você ia comprar, foi. Desencarnou. Acabou. Aí depois você vai ficar pensando, puxa vida, como é que eu pude guiar minha vida e os meus princípios e o que eu desejava da vida a partir de objetos de consumo? Como que eu pude viver a vida assim? Então é nesse sentido que Kardec vem trazer para a gente a reflexão mais profunda, que todos nós temos que ter uma preocupação maior. Ele não está falando só para o materialista, confesso. Aquele materialista super confesso. Ele está falando o seguinte, todos nós temos um pequeno grau de materialismo. E que, por vezes, para vivenciar aqueles desejos do interesse pessoal materialista, podemos cometer desatinos. Temos que ter esse cuidado, essa atenção. Então, o assumir verdadeiramente os princípios espiritistas, e especialmente espiritualistas, não é simplesmente não viver uma vida material. É viver uma vida material sem que o sentido da vida seja a matéria. Você passa a viver um sentido de vida mais espiritual, com outros objetivos. Olha, hoje eu estou estagiando aqui nesse planeta e nessa época com essas pessoas. Olha que dádiva maravilhosa. E você vai absorvendo, sabe, de uma maneira diferente a vida. E não simplesmente o que você pode ou não pode comprar. O que você pode ou não pode vender. Então é essa questão central que modifica completamente a nossa conduta de vida. Porque a pessoa de repente teve um carro roubado, ou perdeu algum bem material, aquilo não é o fim do mundo para ela. Meu Deus, é só um carro. Isso não pode ser minha vida. Isso não pode ser as bases do meu alicerce de vida. É nesse sentido que ele vai querendo deixar claro para todos nós, atenção, com o grau de materialismo que ainda existe em cada um de nós. Né? Então ele prossegue no item 24. Além dessas diversas categorias de opositores ferrenhos que Kardec vivenciou naquela época, que viviam a doutrina realmente do materialismo, né? Esses opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, ou seja, uma infinidade de variações, entre os quais se pode incluir os incrédulos por pusilanimidade, ou seja, por fraqueza, por medo. Ele não acredita porque ele não acredita que seja verdade a comunicabilidade dos espíritos, a vida fora do corpo físico, por fraqueza, por medo. Que terão coragem quando virem que os outros não se queimam. Ou seja, deixa eu continuar a leitura, desculpa. Os incrédulos por escrúpulos, ou seja, por resistências religiosas, escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir, ou seja, estimular, inspirar, cativar sentimentos religiosos, nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes, inconstantes. Então, o que ele está querendo dizer com isso todo? Além dos diversos graus de materialismo, e aí eu gosto de me incluir, e incluir quem quiser se incluir junto, fica à vontade, nós temos um pouquinho de grau de materialismo, ainda profundo, enraizado, lá dentro, que a gente não quer enxergar. Porque se enxergar, tira o nosso conforto. Se enxergar, tira o nosso interesse pessoal, entendeu? É esse o grau complexo do que ele está falando. Mas ele fala de uma outra situação aqui, que são chamados incrédulos por pusilanimidade. Esse pusilame, né, de pusilame, é por fraqueza, por medo. Então tem pessoas que falam assim, olha, o dia que todo mundo acreditar, eu acredito também.
A pessoa só vai com a maioria, entendeu? Ele nunca quer ser... entendi. Por exemplo, igual em sala de aula. Acho que todo mundo aqui já frequentou sala de aula, sabe como é que é. A pessoa está explicando uma coisa totalmente lá alucinada no quadro. Ninguém está entendendo nada. Ninguém quer levantar a mão para dizer, professor, eu não entendi. Primeiro, vai ter vergonha. Segundo, está arriscado a receber uma crítica da professora. Terceiro, de repente é só ele que tem essa dúvida. Então ele prefere o quê? Poxa, vou ficar junto com o grupo, não vou perguntar nada. Mas às vezes o grupo inteiro não está entendendo nada. Ninguém entendeu o que a professora falou. Então todos ali preferem fazer o quê? Viver essa fraqueza, esse medo, do que levantar a mão, professora. Pelo amor de Deus, ninguém entendeu nada. Alguém entendeu alguma coisa aí? Alguém levanta a mão aí, por favor. Quem entendeu, levanta a mão. Aí você vai ver, ninguém entendeu nada. Mas ninguém teve a coragem de levantar e falar assim, não, estamos entendendo, cara. Que isso? O que está acontecendo? Isso está explicando, não tem sentido. Daquela parte ali para frente eu não entendi. Você não vai ver isso acontecer. Porque boa parte dos momentos que nós estamos vivenciando, por vezes estamos vivenciando a vida querendo estar em outro lugar. Querendo estar fazendo outra coisa. Não, vamos viver um minuto, daquele minuto, naquele momento. Aprenda e assimile as coisas naquele momento. Então, essa característica que Kardec está falando aqui, ela não é especificamente do espiritismo com relação ao trato dos assuntos de espiritualidade ou sobre espiritismo. É uma característica psicológica, eu diria até estruturante, do espírito reencarnante. Ele só quer viver o que as outras pessoas vivem. Ele só quer praticar certas atividades que os outros praticam. Ele nunca vai praticar um esporte que ninguém pratica. Ele sempre vai praticar o que todos praticam, o que todos estão fazendo. Lançou uma nova moda de tal coisa. A pessoa só vai fazer... Mas será que as pessoas estão fazendo isso mesmo? Dieta é assim, né? Não, será que for... alguém está começando essa dieta aqui. Se alguém está realmente usando essa dieta... Quando eu ver que tinha umas 20 pessoas usando, eu vou me animar a usar essa dieta também. Por quê? É por medo. A pessoa não quer... Ela não quer ser... eu vou ser boi de piranha, tipo, eu vou ser o que vai se sacrificar se der errado. A pessoa tem medo de dar errado. Só que isso não tem a ver só com relação ao espiritismo. É uma característica geral. É um medo estrutural que está dentro de nós mesmos, do nosso mundo íntimo. Então... Mas deixa eu perguntar. Sim. Eu vou perguntar. Tosélio? Estou ouvindo. Pode falar. Por que Kardec, num livro dos médios, coloca essa parte de métodos? Eu vou perguntar, é ignorante a pergunta, mas eu vou perguntar. Não é importante a pergunta. É importante essa pergunta, sim. Por quê? Porque temos que entender que existe um método para se aprender o espiritismo e um método para se ensinar. Eu não digo nem aprender, eu diria até depreender. Como que vamos assimilar o espiritismo? Nós só vamos assimilar, absorver realmente o espiritismo quando nós vivermos realmente a lógica do espiritismo. Não adianta a gente estudar sobre benevolência. Praticar o bem. E você não tenta exercer o bem de nenhum, momento nenhum. Não adianta você, por exemplo, diversas pessoas vão, por exemplo, para uma reunião pública. E aí a pessoa começa a ler um texto. A pessoa pega o livro e está lendo junto, balançando a cabeça. Aí ela não entendeu o texto. Ela leu junto, mas não entendeu. A questão tem a ver com coragem e resiliência e persistência. Ela não conseguiu entender? Esse troço é chato, cara. É muito difícil isso. Aí fica guardando o orador falar. Aí o orador falou, riu junto e tal, isso aqui. Mas depois ela fica pensando assim, puxa, aquele parágrafo eu não entendi, cara. Ela prefere ir com a dúvida para casa do que chegar no final da reunião e perguntar à pessoa. Poxa, só, você falou, depois deu um monte de volta, falando um monte de coisa, de um monte de assunto doido, mas esse parágrafo aqui eu não entendi e você não comentou nada sobre ele. Você não vê as pessoas falando isso. Em nenhuma reunião pública. Não tem. Por isso que é tão importante a reunião de estudo. O objetivo aqui desse método é dar uma chacoalhada dentro da gente. Olha, começa a se observar. Porque tem muita coisa que você tinha que estar mudando no seu mundo íntimo e você não mudou. Tem uma página de Emmanuel, que eu não vou me recordar aqui o nome da página. Emmanuel pega pesado.
Emmanuel fala que se em 3 anos você não teve nenhuma evolução moral, você está estacionado. Você não conseguiu... Deixa eu pegar aqui o nome da página. Essa página eu gosto de ler e reler ela várias vezes. Geralmente eu tento ler e reler ela a cada 3 anos. Propositalmente. Por quê? Porque é brabo, cara. A gente fica se perguntando assim, cara, eu não tô melhorando não, é? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não... Posso falar uma coisa? Eu acho que eu não vou conseguir encontrar aqui a página. Pode sim, pode falar, fica à vontade. Uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo foi que eu tinha um entendimento equivocado de que para a gente exercitar, né, a mediunidade era ir semanalmente lá na reunião, né, no centro espírita. Só que não, esse capítulo vem dizer justamente o contrário. Não é em 1h30, 2 horas semanais que a gente vai exercitar a questão da mediunidade. É no nosso dia a dia, é tentando vivenciar, né, o que a doutrina nos traz, né? Então, assim, esse capítulo e esse estudo do Livro dos Médiuns tem esse entendimento novo para mim. E eu que me considerava uma pessoa, né, que estou na doutrina desde 11 anos, né? Tudo bem, né? Eu sou uma pessoa, né, levemente idosa. Mas, assim, é impressionante como isso caiu agora para mim, como eu consegui interiorizar, absorver essa realidade. Quer dizer, a prática da mediunidade, que todos nós, sem exceção, temos esse 6º sentido, é no dia a dia. É vivenciando, é estudando, é se aprofundando no espiritismo. Exatamente. Não, e a gente ir uma vez por semana na casa espírita, ficar lá aquela 1h30, tem a parte teórica, tem a parte prática, que era o meu entendimento, né? E agora, depois de tantos anos, né, que eu julgava conhecer alguma coisa, isso tudo caiu por terra. Eu estou estudando agora com vocês no grupo, e também acompanhando o estudo do Jacobson Trovão, né, que é uma pessoa, Tozelli até pode falar melhor, que coordena esse estudo pela FEB. Sim, uma nova, assim, como se a trave tivesse caído assim dos meus olhos, né? Então, Não, você comentou sobre essa questão, né? Porque esse capítulo do método, e assim, no meu entendimento, é por isso, é para realmente a gente entender que vivenciar o espiritismo, vivenciar a doutrina, é a gente estar educando a nossa mediunidade. Eu posso ter equivocado, a Tozelli, por favor, me corrija. Não tá equivocado não. O capítulo me remete a isso, né? E Não, você fez essa pergunta, eu falei, caraca, eu também me perguntei isso quando eu tive contato agora, depois de tantos anos, de novo com o estudo da mediunidade. Então, mas retornando... Falei muito, eu vou ficar quietinho. Não, falou, Pepe. É isso aí, obrigado, eu agradeço. Todos vocês fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, falar também, como se sente, como percebe. É importante a gente entender o porquê de cada trecho desse livro. Porque lá na introdução... Eu acho que a Andréia quer falar. Pode falar, André, desculpa, antes que eu comece a falar. Em relação ao que Sandra falou, sim, quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não vi? Por que eu não enxerguei isso? Tá na cara que tem que ser assim. Meu Deus, eu Não é, assim, Andréia? Não é? Pois é, mas é assim, o que acontece com o espiritismo ele não pode ser uma coisa obrigatória. Todos nós aqui já reencarnamos várias vezes no meio católico, ajudamos a estruturar até algumas religiões nesse planeta de formas desastradas, através da espada, matando, cortando e fazendo um monte de loucuras do planeta. E o que a gente descobriu depois de tudo isso? Não adianta você tentar impor a pessoa a viver uma filosofia que ela não está preparada. Viver uma vida mais espiritualizada se ela não estiver preparada. Cada um tem que conseguir viver a vida espiritualizada que ela está preparada. Então você pode se perguntar assim, como a Andrea acabou de comentar, puxa vida, agora que eu despertei para isso. Ou então, Sandra, puxa vida, mas agora que eu percebi isso.
Tá, mas se você tivesse tido esse estalo, né? Essa consciência mais direcionada há 20 anos atrás, você teria realmente vivido diferente? Eu sei que é difícil fazer esse tipo de análise, mas é uma análise individual que todos nós temos que fazer. Não precisa nem ir tão longe, com certeza não. Exato. Eu também ia responder isso agora. Então, Mas é porque a gente ouve no meio espírita o seguinte, porque para educar a mediunidade você tem que ir para a mesa. E não é justamente o contrário. Você tem que estudar, você tem que buscar vivenciar isso no seu dia a dia, 24 horas por dia. É justamente o contrário. Ir para a reunião mediúnica, passar lá 1h30, 2 horas, não é você não vai aprender a educar a sua mediunidade ali. Então, assim, eu ouvi isso a minha vida toda. Falei, caraca, agora, 40 e poucos, né? Aos 40 e poucos do segundo tempo, eu tô vendo que é totalmente diferente, não é isso, né? Agora, mas imagina se. Sim, desculpa. Vai lá. Pode falar, Ana. Para completar, Sim. Eu acho essa parte. A pergunta pode não ter caído muito bem, mas eu acho assim bem doloroso. eu digo doloroso na questão de você se conhecer. Aí Sandra estava falando que ela já está desde 12 anos, mas a maturidade do espírito. Eu também comecei a estudar a mediunidade já tem um tempinho, mas eu não tinha a maturidade que está tendo agora. E conversando esse estudo com vocês, eu estou achando assim, porque cada parágrafo, cada item leva a gente a nos questionar, e isso torna-se doloroso. Semana passada, para mim, foi assim, por quê? Porque é o que o José estava falando, é filosófico, você tem que fazer um autodescobrimento, e isso está sendo para mim, hoje não, mas na semana passada foi bem doloroso. Ei, você tá dando, entendeu? Não, mas assim, desculpa, não é pra ser doloroso pra ninguém. Não quero provocar dor em ninguém. Mas assim, o texto força a gente a se questionar. Não, Tosé, doloroso de me conhecer. Mas isso aí despertar a gente para outras coisas. Sim, tá ok. Mas isso aí é inevitável. Todas as vezes que estamos em contato com a verdade dói. Dói porque descortina, tira tudo quanto é tipo de pieguices da gente e a gente vê a verdade ali pura e clara. E é importante para todos nós fazermos esse embate filosófico para as nossas vidas. Como que eu tenho vivido? Como que eu tenho sentido? Mas agora respondendo aquela pergunta que eu fiz para a André e para a Sandra. Se vocês fossem ter essa verdade daqui a 20 anos atrás, talvez vocês não tivessem escolhido nada diferente na vida de vocês, em termos de ação, atitude e reação. Mas uma coisa eu tenho certeza, vocês teriam vivido a vida, sentido a vida de uma maneira diferente. Vocês têm uma percepção, poxa, você recebeu um sofrimento de uma maneira diferente. Você está procurando alguma coisa naquele sofrimento com princípios educacionais. Você estaria procurando alguma coisa naquela situação, naquela experiência, como recursos para engrandecimento espiritual na sua marcha da imortalidade. Então é nesse sentido que eu estou falando. Muda a sua vida, porque nem sempre podemos escolher as experiências. E Emmanuel deixa isso muito claro para a gente em diversas páginas. Por vezes, a gente não vai poder escolher mesmo. Vamos ter que passar por certas provas de paciência, provar a nossa capacidade de humildade. Mas à medida que você está provando, você está crescendo ela. É igual quando você vai fazer uma prova de matemática na escola. Às vezes, a prova foi um exercício mental fantástico. Você sai daquela prova dando um passo a mais, sabendo um pouco mais de matemática. Nossa, eu nunca tinha pensado que alguém podia perguntar matemática desse formato. E você fica se perguntando, nossa, eu não sabia que eu podia vivenciar essa experiência e eu ia reagir mal dessa maneira. Não é que eu reagi mal, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que passar a reagir bem. Eu me peguei numa situação desprevenido. Eu estava desprevenido com relação aos recursos da paciência, aos recursos do carinho, da bondade, ao falar, ao agir. Talvez se tivesse falado de uma maneira mais carinhosa e mais calma, não teria criado uma briga. E aí você começa a se questionar. Mas não um questionamento negativo de autodestruição. Existem tristezas que nos alicerçam. E existem tristezas que botam a gente pro buraco mesmo.
A gente fica super tristinho, revoltado e quer enfiar a cabeça embaixo do buraco. Mas existem tristezas que você fala, puxa vida, agora entendi. Isso, não vou cair mais nessa não. Quando eu for falar com fulano, eu vou tentar falar com mais carinho, com mais bondade. O meu mundo íntimo é que se flexionou de uma forma errada, que eu não concordo mais em viver dessa maneira. É nesse sentido, porque é muito sutil. E se for uma questão imposta, você não aceita. É igual eu tentar induzir um pensamento em vocês. Vamos supor, eu vou tentar induzir um pensamento. Eu vou dizer o seguinte, o céu não é azul. Na verdade, o céu é verde. Você não fala assim, você tá louco. O céu é azul. Eu não tenho como convencer você que o céu é verde. Mas eu posso fazer uma série de justificativas e criar uma série de preâmbulos doidos em que você aceita que aquele azul é um tipo de verde. Mas se tiver de encontro ao seu interesse pessoal, no seu interesse pessoal, o azul não é tão importante, na verdade você está também tendencioso a chegar para o verde, você vai ver que o campo dos sentimentos é que faz com que altere o seu campo da lógica. Aí eu estou voltando lá para o livro Gênesis, lá o primeiro livro de Moisés, quando ele fala de Adão e Eva. Então é muito difícil explicar para nós mesmos que o nosso campo das emoções e dos nossos sentimentos pregam peça na razão. Você quer fazer o bem e acaba fazendo mal. Você quer falar com alguém para convencer a pessoa a não errar mais, mas você magoa, ofende e causa desespero. Aí você fica pensando, poxa, eu tentei fazer o certo e deu tudo errado. Mas você não percebe que a ânima, aquele sentimento que você dinamizou, não estava em coincidência, por exemplo, com o que você aprende sobre Jesus. Pô, Jesus não teria falado assim. Jesus ia bolar alguma maneira de falar com carinho. O tempo todo é amor, o tempo todo com todo mundo. Né? Mostrou várias vezes na página inicial, ele afaga, ele trata as pessoas com carinho, alguém está triste, ele alegra, alguém está desanimado, ele dá esperança. E eu não fui assim. Por que eu não fui assim? Eu quero ser assim, por que eu não fui? Então, é uma introspecção profunda. E Kardec trata isso aqui nesse método, e aí temos que entender que não é só Kardec. Para quem está no grupo e não participou da introdução do livro, recomendo voltar lá e assistir um pouquinho da introdução. Kardec deixa claro na introdução que ele nem sequer classifica que a obra pode sequer levar o nome dele em relação ao que ele escreveu, porque diversos trechos foi reescrito pelos espíritos superiores. Ou seja, esse método não é de Kardec. É desses espíritos que querem, olha, acorde, desperte. É assim que você vai trazer o espiritismo para dentro do seu mundo íntimo, através do confronto. Aí vê aquela ideia profunda, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada dentro do nosso mundo íntimo. Nossa, eu me achava uma pessoa tão caridosa. Aí você vai descobrir que a caridade não é dividir um pouquinho do que sobra de você. Né? Você só dá roupa velha, você não dá uma nova. Só dá sapato velho, você não dá um novo. Você não vai dar algo que você quer usar. Você está com o dinheirinho contado de repente para almoçar. Nossa, aquela pessoa está com mais fome do que eu. Você não dá aquele dinheirinho contado para aquela pessoa, vai lá almoçar e eu vou ficar com fome. Eu posso ficar hoje sem comer. Mas eu vou ficar feliz de ver você comendo. Você não vê a gente vivendo isso. Mas o Cristo vivia assim. E exemplificava dessa maneira. Por quê? Ele deixava claro, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só no benevolência, no indulgência e no perdão, a gente descobre que caridade é outra coisa completamente diferente. Estávamos entendendo de forma errada. Então, vivenciar no nosso mundo íntimo esses sentimentos novos é difícil, porque são sentimentos que nós não temos ainda. Alguém nos agride, a gente quer retaliar, a gente quer agredir de volta. Alguém nos ofende, a gente quer ofender mais ainda. A gente quer mostrar que a gente é superior ao outro. Mas são todos filhos de Deus, não tem ninguém superior a ninguém. Todos somos filhos de Deus. Superior é aquele que mais se humilha, é aquele que mais serve, é aquele que mais ama. Então é muito difícil para todos nós viver essa filosofia, eu diria não só espiritualista, mas a filosofia cristã.
esse espiritismo cristão, ou espiritismo redivivo, ou cristianismo redivivo, como queira dar o nome, é só um nome, na verdade é viver a filosofia do Cristo. Então, quando Jesus curava, era um processo de cura a partir do quê? Do que ele tinha dele, e ele obrava no bem. Hoje, quando tem uma reunião mediúnica e alguém recebe uma cura, ou durante um passe alguém recebe uma cura, não vem do passista, né? Essas energias vêm do alto e geralmente vêm do Cristo. O Cristo está mobilizando diversos fenômenos mediúnicos no planeta a partir das energias dele. Ele dá esse esforço para que o bem se propague no mundo. Ainda é por ação dele. E aí você tem uma visão mais profunda da mediunidade. Então a mediunidade é para a gente agir no bem. É para dinamizar nossa escolha no bem. Mas por vezes a gente tem que se misturar no mal. Ele deixa. Quer se misturar com pensamentos do mal? Tudo bem. Aí você fica todo perturbado, todo obsidiado. Puxa vida, me perturbei todo. Não devia ter feito isso. Para você ver o contraste. Olha como você se sentiu quando estava vibrando mal, vibrando negativamente, pensando mal dos outros, calúnia, críticas, vivendo só esse clima. Aí quando você começou a viver um clima diferenciado, de uma vida mais nobre, de comentários mais nobres sobre todos e todas, olha como é que sua vida melhorou. A gente só aprende ainda pelo contraste, infelizmente. Ainda é assim, desde criancinha. O que é quente, o que é frio. Não bota a mão na panela, você vai se queimar. Não bota. Quer saber? Bota a mão logo, vem aqui, dá a mão aqui. Bota a mão, vai. Ai, me queimei. Viu? Isso é quente. Ainda somos assim com relação ao campo dos sentimentos. Por vezes ainda precisamos desse contraste, né? Mas deixa eu só tentar aqui fechar o item 24, então. Então ele comenta sobre esse novo tipo de incrédulo. É um crédulo que é por medo. Então, diversas pessoas, por exemplo, que às vezes frequentam a reunião de estudo, ou até mesmo dentro do espiritismo, estão lá concordando com tudo que estão falando, balançando a cabeça, concordando, nossa, que legal. Mas no fundo, ele não parou para refletir sobre o que ele está concordando. Imagine se Jesus se materializasse lá na porta de saída e falasse o seguinte: só pode sair se você vai passar a viver isso, exatamente o que você está vivendo. Cara, ninguém vai conseguir sair, entendeu? Pela porta fora. Porque colocar aquilo ali em prática na vida é difícil. Mas o que a grandeza de Deus nos permite? O tempo. O tempo. As situações não serão as mesmas, mas sempre teremos novas oportunidades de tempo. O seu despertar só pode ser 10%, só pode ser 15%, não tem problema. É melhor 10% do que nada. Por exemplo, tem pessoas que só conseguem ser fraternas e carinhosas com animais, mas com gente não consegue. A pessoa não consegue falar com carinho com outras pessoas, mas ela consegue falar com todo carinho com o animal. Então Emmanuel fala sobre isso. É melhor que ela exerça esse carinho com o animal do que com ninguém, do que com nenhuma espécie de vida. Para ela está naquele estágio. Ela só consegue ser carinhosa, zelosa, afável, doce, meiga com o animal. Às vezes a pessoa não tem condições ainda de ser assim com o outro espírito. Ela não consegue. Ela olha outro ser humano que é similar a ela, como ela não gosta dela mesma, né? Ela não gosta ainda dos sentimentos que ela está dentro dela, que ela recusa a aceitar, trabalhar para modificar, ela prefere não aceitar nenhum outro ser humano. É um reflexo natural genuíno. Mas é o momento do espírito. Deus permite. Não tem problema nenhum, pode viver assim. Vive uma secura danada, né? Vive uma secura no planeta, parece que você passa 2, 3, 4, 3 anos, 4, 3 anos, e nenhum daqueles anos foram fantásticos. Porque a gente não vive a vida de uma forma fantástica, a gente não se alegra, não fica feliz com a vida, não vive a vida, espiritualmente falando, mais profunda. Está aí o sol brilha ininterruptamente sobre todas as sombras do planeta. Não se cansa, não reclama, não fala que agora não pode, não pede para ir para o outro lado, não desvia de curso, promove exatamente como tem que executar. E vive a alegria incessante e está contribuindo, jogando luz para todos os lados. A gente também deveria estar se vivendo assim, vivendo alegres e felizes por estarmos espalhando luz e alegria em todos os lugares. A gente vive, às vezes, um campo de frustração, um campo pesado. Por quê? Porque nós escolhemos.
A escolha é nossa. Então, esse aspecto do incrédulo por fraqueza, por medo, não acreditar em alguma coisa por fraqueza e por medo, é estrutural do nível moral que nos encontramos. Eu sei que é estranho a gente saber que essa obra é de 1800 e pouco. Ou seja, tem muitos séculos que estamos vivendo assim. E é verdade, estamos vivendo praticamente 2 séculos assim ainda. Né? Muitos de nós ainda temos esse problema ainda, né, grave. Então, ele deixa claro que, na verdade, que um dos seus efeitos, ou seja, do espiritismo e da ciência religiosa, dessa filosofia religiosa mais dilatada para o campo da razão, um dos seus efeitos é estimular, inspirar, cativar sentimentos religiosos no que os não possuem, naquelas pessoas que não possuem, e fortalecer aos que já têm assim aquele sentimento meio vacilante, inconstante, a pessoa está se arrastando. Porque a pessoa às vezes é muito feliz, acredita muito em Deus, quando tudo é alegria. A pessoa tem a conta bancária cheia, tem saúde, tem chamado prosperidade material. Aí quando surge a situação adversa, acabou a alegria. Pô, Deus não me ajuda, Deus não me ampara. São essas pessoas vacilantes. Né? Ou seja, todos nós somos um pouco assim vacilantes. Temos que nos enxergarmos, temos que buscar nos enxergar em todos os parágrafos do texto. E buscar, será que eu estou muito assim ainda? Eu sei que eu sou algum percentual, mas será que eu estou muito assim ainda? Eu só estou alegre e feliz se tiver tudo ocorrendo de maravilha no meu mundo, na minha vida pessoal. Se não tiver, eu fico triste, frustrado, zangado e até fico bravejando contra Deus. Então ele continua. Depois vem os incrédulos por orgulho. Aí é por orgulho. Então é um incrédulo aqui por fraqueza, por medo, e existe aquele incrédulo por orgulho. Só que temos que entender, tudo que está escrito aqui tem um pouquinho a ver com fé. Não se estabelece uma relação de confiança. Fé tem a ver com confiança, né? Não se estabelece uma relação de confiança se você não experienciar situações adversas. Né? Como é que você vai escalar com alguém se você não confia nesse alguém? Então você escala um lugar menor, uma montanha menor. E você vê que a pessoa não está preocupada só com ela, está preocupada com você também, o tempo todo. Ela avança 1 metro, mas está te olhando, está te observando, está preocupada com você. Você passa a ter confiança naquela pessoa. Então é assim em relação à vida. Nós vivenciamos aí milênios com a ausência de conhecimento específico de como guiar nossos sentimentos. Aí veio o Cristo. Agora estamos 2000 anos já com a presença do Cristo incessante através da mediunidade. Temos que entender isso. Quem patrocina a mediunidade, o fluxo de energia do planeta, da mediunidade, é o Cristo. Ele patrocina, vem dele. Vem das irradiações dele. Ele quer acelerar o progresso. Ele é que produziu, que ajudou a produzir a enxertia divina onde nós vivemos. Porque a mediunidade não é uma faculdade natural nossa. A mediunidade foi a enxertia divina dos exilados de capela. Mas isso é um estudo muito, muito lá para o finalzinho do Livro dos Médiuns. Mas a gente vai ter que começar a entender isso. Quem está patrocinando isso tudo é o Cristo. São energias que vêm diretamente dele. Diretamente dele. Então, quando ele fala de incrédulos, ou credulidade, acreditar ou deixar de acreditar, isso tem a ver com a base primária, primeiro degrau da construção da fé. Então, depois vem os incrédulos por orgulho, ou seja, ele não acredita em nada por uma questão de orgulho. Em que sentido? No sentido de desprezo, desdém, gerado pelo amor próprio, por espírito de contradição, oposição, ou por negligência, descaso, desleixo, por leviandade, irresponsabilidade, futilidade. Isso aqui é outro gênero de ser humano muito interessante. Eu adoro esse tipo de ser humano. Sobre qualquer assunto você começa a conversar com a pessoa. Sei lá, sobre fritar ovo. Aí você fala. Olha, eu gosto muito do ovo assim, assim, assim. Daqui a pouco ela chega assim no final e fala: olha, eu não gosto do ovo assim. O ovo assim eu acho horrível. Ela acredita que para se sentir bem, ela tem que entrar em combate com você o tempo todo. Ela tem que sempre falar o contrário, sempre o oposto do que você está falando.
Então existe um grupo de incrédulos, um grupo de pessoas que não acreditam em nada, porque ele acredita plenamente que ele tem que ser contrário a todos. Naturalmente, por uma questão de orgulho. Ele tem que fazer processos de contradição, de oposição em relação a tudo. É o chamado, na minha época de infância, adolescente, a gente chamava aquela pessoa que era do contra. Vamos jogar futebol? Ah, vamos jogar futebol, vamos, todo mundo concorda. Aí tinham 3 que falavam assim, não, quero jogar vôlei. Pô, tu é do contra mesmo, cara. Todo mundo aqui concordou em jogar futebol. Você sabia que você precisava de 10 para cada lado. Não tinha pessoa suficiente. Você ficou em silêncio. Agora, para entrar em campo, você fala que quer jogar vôlei. A pessoa é do contra o tempo todo. Então, nós temos um pouquinho disso também. Só muda o assunto. Mas temos assuntos ainda que somos muito refratários. Falou do assunto, a gente é refratário. É refratário. E nós temos um automismo a ser refratário em certos assuntos. Temos que descobrir que assuntos são esses. Mas, por vezes, se replica no aspecto religioso, né? Das definições religiosas, no grau de espiritualidade que você tem ou não. Então, existe sim aqueles que são incrédulos por orgulho, não acreditam. E se observa isso dentro do espiritismo. Tem pessoas que falam assim, pô, não concordo muito com o que Emmanuel disse isso, não. Aí você diz, por quê? Tá pensando que a pessoa vai trazer uma linha de pensamento mais lógica, mais sofisticada. Não, eu não concordo, porque eu não concordo. Mas eu não entendi. Eu pensei que você criou a sua base de raciocínio e sua métrica até de algo mais sofisticado que você pensou para contradizer um outro pensamento. Não, é só porque eu não gosto. Porque ele falou isso, esse assunto aí eu não concordo. Ah, tá. Aí você se identifica aqui, a pessoa, quem está falando não se identifica. Mas você percebe que o outro está se enquadrando no incrédulo por orgulho. Ele não consegue criar uma ideia contrária, ele não consegue criar uma cadeia lógica de pensamento, mas ele tem que negar. Ele precisa negar. Ele nunca vai se portar e vai falar dessa maneira. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Olha, eu acho que esse Emmanuel está falando difícil. Eu não consigo compreender como que isso pode ser aplicado na vida. Isso para mim não tem sentido. Ela nunca vai se colocar numa situação humilde de falar que ela não compreendeu e que ela não consegue entender. E realmente às vezes a gente não entende, gente. É natural não entender. A gente tem vergonha às vezes de falar, porque isso vai afetar meu amor próprio, né? Aqui, ó. E o orgulho nesse sentido, está afetando meu amor próprio. Eu estou com medo de ser desprezado. Então você prefere negar. Você bota a veemência da sua palavra na negação. Tudo bem, não tem problema nenhum. Temos que aceitar como cada um vive na Terra. Então Kardec está falando, olha, você vai se deparar com pessoas assim. Não tente convencê-las de uma forma abrupta. Dá só o seu exemplo, em amar e servir. Qual a melhor forma de propagar o espiritismo? Infelizmente, é através do nosso exemplo. No bem, no serviço, não reclama, não fala mal. É pauleira. Por quê? Porque vai exigir da gente um compromisso moral efetivo, real, né? Então, temos que entender isso. Por vezes, dependendo do assunto, somos sim incrédulos por orgulho, né? A gente não consegue explicar o porquê. Eu tenho a sensação que isso não pode ser assim. Então, para mim, não existe. E pode falar o que quiser, eu vou sempre falar que sou contra. E a pessoa não é aquela pessoa que é contra, ela não acredita e fica em silêncio. Ela tem que demonstrar que ela é contra. Isso que eu acho incrível. Ela tem que demonstrar, ela vai falar, ela vai, entendeu? Bradar para todos os lados que aquilo não pode ser assim. Então temos que compreender todos esses... Gente, o tempo voa. Desculpa aí. A gente falou demais, fechamos o 24. Vamos avançar para o 25. Mas, dentro do capítulo método, deixa eu avançar um pouquinho para mostrar para vocês. Vamos entrar no item 25, 26, 27. Eu espero chegar até no 27 na próxima. E aí vamos comentar. Esse aqui, Kardec vai dizer quais são os tipos de espíritas que existem. Ou seja, os espíritos superiores classificaram. Espíritas experimentadores, imperfeitos, o espírita cristão e os exaltados. Ele já chegou a esse ponto sobre os espíritas. Então, lá no item 27,
É um capítulo, é um momento importantíssimo, 27 e 28. Ele vai detalhar cada um deles, cada características sobre o próprio espírito em si. Como que nós nos acomodamos em certos momentos. Aí vai ficar ruim mesmo, hein? Não, vai ficar super legal. Se você estava achando pesado os itens anteriores, esse agora então você vai assim, nossa senhora! Então nós paramos no item 24, vamos entrar no item 25, mas na próxima vamos ver se a gente consegue chegar pertinho desse momento do método, capítulo método, em que ele vai deixar claro, olha, desperte, você aceitou em concordância mental. Olha, concordo que isso aqui, ó, por A mais B, né? Raiz quadrada de 64, tá? Toda a matemática, toda a lógica do Cristo você concorda. Nossa, isso é o bem. Nossa, isso é verdade. E o que você botou na sua vida? É isso. O que você botou? O que você integrou esses conhecimentos na sua vida? É como você ter feito um curso avançado de carpintaria. E você continua entregando seus móveis cheios de farpa. Móveis com farpa, sem lixar direito, sem acabamento. Ou então porque você aprendeu técnica sofisticada e não usa. É nesse ponto que ele vai chegar. E está desenhando tudo isso, mas falando de maneira muito aberta, do materialista. E a gente fica achando que esse capítulo nem tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa espiritualista. Não existe. O que existe é um degradê. É uma sombra. A gente tem uma faixa. Em determinados assuntos, o degradê é mais intenso. Ou menos intenso. Tem certos assuntos que a gente é altamente materialista. E outros assuntos a gente é altamente espiritualistas. Então temos que entender que o Kardec vai demonstrar para a gente é que nós escolhemos como viver. De forma que nos beneficie. E não tentamos viver a verdade integral que Jesus apresentou para todos nós. Porque a mediunidade, como já foi falado, a Sandra citou muito bem, a mediunidade está conosco todos os dias. Todos os dias. Agora imagina, se você quisesse de repente pegar um filho ou uma filha sua, né, um filho, uma criancinha pequena, e dinamizar a capacidade dela de agir no bem. E toda vez que ela agisse no mal, ela ia perceber uma sensação ruim. Cada vez mais mal. Outras pessoas iam se juntar em volta dela, iam começar a estimulá-la a praticar o mal e fazê-la se sentir cada vez mais mal. Mas é exatamente assim que funciona. Nossos pensamentos estão interligados com todos na humanidade. Não é só através de texto, não. Não é só através de palavras indecorosas em um jornal, em uma revista ou em uma mensagem de áudio ou de vídeo. Nós mergulhamos naquele campo de sentimentos. Vibramos naquele campo de sentimentos e depois ficamos assim chateadinhos. Puxa vida, não é que eu estou com dor de cabeça? Não é que eu estou me sentindo angustiado, revoltado? Não é que, mas você vibrou naquela situação, você vivenciou aquela experiência, mas não quer vivenciar as consequências da experiência. Então, a mediunidade é para dinamizar o nosso progresso. É para ajudar a acelerar o nosso progresso. Você vai pensar mal de alguém, você vai sentir as consequências daquele mal. Você vai pensar bem e vai desejar realmente o bem, você vai sofrer as consequências de desejar o bem. Então, rapidamente, a gente começa a despertar, dar um dinamismo. O crescimento da nossa evolução passa a se tornar exponencial. Se realmente botarmos um método na nossa vida. Que esse método não é método de corte e costura, não é um método de como montar parede, nem embolsar a parede. É um método de como transformar o nosso mundo íntimo. Então, é um método profundo, como estamos assimilando o Espiritismo. E como vamos ensinar o Espiritismo através do exemplo. É isso, gente. Alguém quiser falar mais algum comentário, a gente vai encerrando. Ninguém? Então vamos para a prece. Então vamos para a prece. Desculpa aí, eu passei do horário. Eu quase não faço isso, mas vamos lá. Eu vou fazer a prece de encerramento então. Aliás, vou pedir aqui para Ana fazer a prece de encerramento para a gente. Faz para a gente, Ana? Foi intuição minha. Intuição divina que você tem que ser Ana. Ana vai vibrar profundamente, vibrações positivas e felizes e alegres. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando mais um pouco sobre a mediunidade, que possamos, Senhor,
internizar esses ensinamentos, colocando em prática. Pedimos por todos que aqui estão, aqueles que participam, mas hoje não puderam participar. Que a sua misericórdia, Senhor, atinja todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos esse momento de estudo, esses ensinamentos. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, pedimos então, Senhor, para darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na sua paz e harmonia. Que assim seja. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.